Carros elétricos chineses, baratos, ruins e perigosos. Estamos brincando com fogo se deixarmos mais algum deles entrar. Bem-vindo ao China Sem Censura. Sou Chris Chappell. Veja como o YouTube suprimiu o programa nesta semana. Befraid disse: "Mano, já faz 2 semanas e não recebi notificação. Achei que vocês estavam de folga." Mano, que porra é essa? Eu ativei o sininho. Por que isso está acontecendo comigo? Eu perdi tipo uns 10 episódios. Imagina o quanto o China Uncensored seria maior. Pensem quantas pessoas saberiam mais sobre o Partido Comunista Chinês se o YouTube não protegesse a China. Para ser notificado sobre novos episódios, inscreva-se na minha newsletter gratuita em chinauncensored.substack.com. Você receberá uma lista dos episódios da semana e conteúdo exclusivo que não encontrará em outro lugar. Na manufatura, a China foca mais em quantidade do que em qualidade. Normalmente, isso só quer dizer que o brinquedo do garotinho quebra poucos minutos após ele começar a brincar. Mas às vezes, as consequências são muito mais graves. Pegue como exemplo os veículos elétricos chineses. Eles estão em toda parte hoje em dia, do Tajiquistão à África do Sul até o Brasil. Eles congestionam mais que só as estradas. Na China já existem cemitérios de veículos abandonados, deixados para apodrecer por causa de empresas falidas, excesso de oferta ou programas de compartilhamento de carros que deram muito errado. É o único cemitério onde você não precisa se preocupar com ladrões de túmulos. Uau, que maneira fantástica de combater a poluição, usando usinas de carvão chinesas sujas para criar toneladas, e eu realmente quero dizer toneladas, de carros elétricos baratos e mal feitos, com baterias igualmente baratas e mal feitas que vão contaminar o solo e a água próximos. Genial! Isso é como tentar combater a epidemia de opioides distribuindo agulhas de graça, algo que Portland aprendeu que não era a melhor estratégia. E agora, a China está exportando esse modelo genial para outros países. Por exemplo, na semana passada, os australianos encontraram veículos elétricos chineses abandonados, sem placas, cobertos com proteção e etiquetas de envio, usadas antes dos carros chegarem às concessionárias. Eles foram armazenados sem permissão das autoridades locais em um lugar inusitado, um parque aquático. Sim, carros elétricos em um parque aquático. Parece uma morte de premonição em que os roteiristas desistiram de ser criativos. O Parque de Ação Jambril, ao sul de Sydney, armazena milhares de carros para a BYD, gigante chinesa de carros elétricos, e uma das marcas que mais cresce nas estradas. A BYD armazenou cerca de 2.000 carros no estacionamento do Jambril durante o inverno, quando estava fechado. Por que justamente um parque temático? Ninguém usava o estacionamento no inverno, que é verão para nós do hemisfério norte, onde a descarga gira no sentido horário, como planejado pelo Senhor. Mas mesmo quando o estacionamento foi aberto ao público, os carros ainda ficaram lá. O parque aquático agora está aberto para o verão e seu estacionamento ainda está cheio de carros elétricos não vendidos. As pessoas não estão felizes. Moradores relataram ao Conselho de Kiami que o parque aquático virou um cemitério de carros não vendidos vindos do túnel de embarque de Port Kembla a meia hora dali. Por outro lado, com o estacionamento virando cemitério, já estão prontos para a temporada de sustos. O Halloween chegou mais cedo. Isso é um desastre prestes a acontecer. Na verdade, todos esses cemitérios de carros são. Lembre-se, o governo chinês incentiva empresas a produzir muitos carros, mas sem qualidade. Eles têm a mesma filosofia do rodízio no Sizzler. Sim, é ruim, mas é muita coisa ruim. Eles estão tão focados em fabricar o máximo de carros possível, de forma barata, que deixam a segurança em segundo plano. ênfase em queimam, pois esse é o resultado. Basta olhar a internet chinesa e você vai ver que há toneladas, e eu quero dizer toneladas, de vídeos provando que os carros elétricos chineses são verdadeiras armadilhas mortais, só esperando para pegar fogo nas circunstâncias certas. Ou seja, a qualquer momento, mesmo com o carro só estacionado, esses cemitérios são um campo minado. Exceto que campos minados são de certa forma mais seguros, porque você precisa realmente pisar em uma mina, enquanto esses explodem sozinhos. Enquanto isso, ao invés de gastar mais tempo e recursos melhorando os padrões de segurança, as empresas chinesas se esforçam mais para manter uma boa imagem, que infelizmente não é a prova de fogo. Este vídeo ilustra meu ponto. Um veículo elétrico pega fogo na província de Anhui. O fabricante enviou alguém? Não!
Eles removeram todos os logotipos do veículo para evitar má publicidade à empresa. De novo, que ótima maneira de ajudar o meio ambiente. Vamos criar pedaços de metal inflamáveis que emitem fumaça tóxica. Muitas autoimolações ocorrem por baterias ruins, mas devemos nos preocupar não só com elas, e sim com todo o veículo. O Xiaomi SU7 exemplifica exatamente o que quero dizer. Em 13 de outubro deste ano, um Xiaomi SU7 incendiou-se após colidir em Chengdu. Os bombeiros tentaram apagar o fogo com água, mas não deu certo. Enquanto isso, várias pessoas próximas tentaram ajudar, mas não conseguiram abrir a porta. Eles tentaram quebrar a janela para salvar o motorista, mas não adiantou. A porta estava trancada eletronicamente, pois não seria uma armadilha mortal sem a pessoa realmente presa. E você achando que eu estava exagerando. Ao analisar mais de perto, esse Nessen descobriu que a maçaneta da porta do carro era horrivelmente projetada. Ela consistia apenas de 2 microinterruptores e uma luz. Como alguém erra algo simples como uma maçaneta de porta? Esta não foi a primeira vez que o Xiaomi SU7 foi criticado, tanto pelo público quanto literalmente sob fogo. Segundo ela, sua sobrinha estava entre as 3 pessoas queimadas vivas presas em um Xiaomi SU7 com as portas trancadas. Proprietário de um Xiaomi SU7 diz que os airbags não acionaram em uma batida. O dono de um Xiaomi SU7 diz que o carro caiu de 95 km por hora para 33 km por hora de repente, causando uma colisão traseira. Esse carro já fez mais vítimas do que Christine. Sabe, aposto que Stephen King poderia tirar muitas boas ideias da China. Talvez nem seja assustador demais, mesmo para ele. Mesmo assim, montadoras chinesas de carros elétricos vendem usando acrobacias como essa. Eu realmente não queria ser esse motorista. A morte de premonição deve pensar, pare de roubar meu trabalho. E agora esses dispositivos explosivos portáteis, digo, carros, estão nas estradas e em cemitérios de carros pelo mundo todo. Eles até iluminam os oceanos. No início do ano, um navio com carros elétricos da China para o México pegou fogo. Agora, parte do motivo pelo qual os veículos elétricos chineses estão em toda parte é porque os carros são, de fato, bastante acessíveis. Mas há um motivo para isso, além de eles serem uma porcaria. O Banco de Construção da China tem apoiado empresas como a BYD por meio de subsídios diretos, além de outros meios como descontos, colaboração militar e trabalho forçado. Qual o sentido de ser sustentável sem envolver um sofrimento humano inimaginável? O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais calcula que, de 2009 a 2023, o governo chinês gastou mais de 230 bilhões de dólares em sua indústria de veículos elétricos. Todo esse apoio do governo chinês, além dos cortes de preços insanos que as empresas chinesas vêm implementando para sobreviver umas às outras, resultou em empresas chinesas de veículos elétricos inundando o mundo com muito mais carros do que a demanda popular pode absorver. Isso é intencional. Esses veículos elétricos fazem parte do esforço do governo chinês para conquistar mercados externos, integrar seus sistemas à infraestrutura elétrica e de dados de outros países e possivelmente se posicionar para espionagem. Alguns podem dizer que os problemas dos veículos elétricos não são só da China. Afinal, existem muitas histórias por aí sobre falhas da Tesla, mas nem chega perto da mesma escala. Os veículos elétricos chineses são uma ameaça pública e ambiental. Nem preciso citar a coleta de dados dos carros elétricos chineses e o risco à segurança. Por que deixar que preocupações com segurança e proteção atrapalhem viagens mais baratas, mais arriscadas, apenas para provar que estamos ajudando o meio ambiente? Assim como a indústria dos cemitérios, bem a tempo da temporada de terror. E lembre-se, se por algum milagre você realmente encontrou este vídeo, clique neste botão para se inscrever na minha newsletter semanal gratuita, assim você não precisa depender do YouTube para saber do próximo, porque caso contrário, eu nunca mais vou te ver. Isso me deixaria triste. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.